Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que as mudanças climáticas são reais. E você que mora em capitais, por exemplo, Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, você será vítima dessas mudanças climáticas. Hoje você ri de mim, você zomba da minha cara. Nossa, aquele cara tá exagerando, falando que Belo Horizonte, São Paulo, toda grande metrópole ou capital vai pro ralo do dia para a noite. Hoje você zumba, mas amanhã você vai dar valor a esse conhecimento, tá? Então eu tenho que dar uma aula para vocês. Eu preciso dar um aulão, uma coisa que as escolas não lhe ensinaram, tá bom? Porque as escolas ensinam para você que existem três estágios da matéria: sólido, líquido e gasoso, quando na verdade existem cinco: zero absoluto, sólido, líquido, gasoso, plasma. Então, a escola não vai te ensinar a verdade. A escola vai formar formigas operárias. Não é interessante que você saiba a podridão do sistema. É interessante que você trabalhe para o sistema. Então a escola vai lhe ensinar apenas o básico. Por exemplo, na escola você fica 15 anos, sai de lá um analfabeto funcional, sabendo ler e escrever, sabendo fazer poucas coisas. Às vezes grávida, às vezes noiado, mas a escola não é muito um sistema perfeito. Ele vai te ensinar a ser formiga operária. E vai continuar sendo formiga operária nas faculdades. Então, basicamente, o sistema precisa de funcionário. O sistema, para funcionar, precisa de enfermeiro, de advogado, de médico, do que for, meu irmão, de técnico de enfermagem, de administração. Então, para o sistema funcionar, ele vai formar desde criança a cabeça das criancinhas para serem formigas operárias e vão omitir certas informações, ok? Por exemplo, coisas que talvez sejam tabu para você, basicamente é o seguinte: a Segunda Guerra Mundial não é bem o que lhe contaram. As pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial não foi com um fuzil na mão. Você olha, por exemplo, para Discovery Channel, Semana Nazista, por exemplo, tu olha, por exemplo, o History Channel, ou para esses grandes filmes de Hollywood, as pessoas estão morrendo no campo de batalha em confronto direto. Quanto que, na verdade, a grande esmagadora maioria das pessoas que morreram foi de doenças. Tá entendendo? Então ninguém vai lhe apresentar a verdade, vai apresentar aquilo que é conivente para você. Então olha só, as escolas não vão te ensinar sobre a inversão magnética. Não vão te ensinar os efeitos das mudanças climáticas. Elas vão provavelmente colocar foto de um urso polar em cima de uma geleira. Toda escola tem isso, uma foto de um urso polar em cima de uma geleira, falando que o mundo vai acabar, que o clima está esquentando, quanto que na verdade o clima não está esquentando. Os verões são mais quentes, mas os invernos são mais frios. Então ninguém vai lhe apresentar a verdade. Estou aqui para trazer ela para você. Estou aqui para trazer a Red Pill para você. Mas você vai ter que se comprometer a assistir esse vídeo até o final. Tá bom? Por quê? Porque hoje eu vou provar para você que as grandes metrópoles, assim como São Paulo, vão pro ralo. Elas vão deixar de existir nos próximos anos. Hoje pode ser que você não entenda a gravidade dessa informação. Hoje pode ser que você não entenda a gravidade da informação. Porém, eu preciso trazer essa perspectiva aqui para você. Então, para eu poder falar que São Paulo vai pro ralo daqui a pouco, eu preciso pegar os maiores portais sobre notícias meteorológicas e mostrar para vocês que os caras já estão sabendo disso. Primeiro, olha só, o Metsul, né, que é um centro de meteorologia, olha o que os caras falaram aqui, tá? Cresce anomalia do campo magnético sobre o Brasil, que preocupa cientistas. Eles ainda não conseguiram entender qual é o problema que isso vai acarretar, mas eles sabem que vai acarretar algum problema, tá? Então tem-se um estudo sobre a NOAA, sobre a AMA, que provavelmente não está aqui, sobre a NSA, a NASA, todo mundo de olho no Brasil, porque o estado calamitoso do campo eletromagnético é alto. Então, assim, em unidades de informação, o campo eletromagnético deveria estar aqui 81, ok? Mas está 62, ou seja, no mundo inteiro, o campo eletromagnético está 20% mais fraco, ok?
e o seu eixo está deslocado em 44 graus, que vai acarretar na inversão dos polos. Porém, o campo no mundo inteiro está 20% mais fraco. O que você acha que está em cima do Brasil? 80% do campo eletromagnético no Brasil está mais fraco. A coisa está tão séria, mas está tão séria em cima do Brasil, que os caras, olha só, eles têm que desligar os satélites que estão em órbita da Terra, desligar para não serem fritados. Olha só, isso faz com que os satélites, quando passam por essa região, eles tenham que, por vezes, ficar em stand-by, desligar momentaneamente alguns componentes para evitar a perda do satélite. E isso, meu irmão, não é um youtuber falando. Você vê praticamente esse Nogueira aqui, ele é doutor em física, ok? Você tem a Agência Brasil explicando, doutor em física, que é pesquisador do Observatório Nacional. Então não é pouca bosta que está falando sobre isso. Então os caras estão observando que o campo eletromagnético está enfraquecendo, em cima do Brasil está mais fraco, e isso preocupa os cientistas. Eles não sabem o que vai acarretar, mas preocupa. Eu sei muito bem o que vai acarretar. Por que eu sei? Porque eu estou analisando a história, eu estou analisando o contexto. Nós temos civilizações que foram extintas devido às mudanças climáticas e à inversão magnética. E analisando essas cidades, analisando a história no passado, nós percebemos que esse ciclo vai se repetir. Então, por exemplo, quando você pega Tartária, você digita Tartária Mud Flood aí, lá no Google Mud Flood, você vai perceber que existia uma civilização na antiga União Soviética, na antiga Rússia, chamada Tartária, que foi para o ralo, do dia para a noite. Ela foi embora do dia para a noite, sem aviso prévio. E quando você analisa os registros históricos, por que Tartária foi para o ralo? Aí você analisa, peraí, então Tartária era um império que dominava Ásia, Rússia e Europa, tamanho da Tartária. E ao mesmo tempo foi tudo para o ralo. Como que isso aconteceu? Você tem escavações em cima da Europa que mostram outros prédios que existiam há 400 anos atrás. Então, há 400 anos atrás, os prédios que existiam foram para o ralo, sem aviso prévio. Os prédios que existiam foram para o ralo. Olha aqui onde está o carro. Olha aqui onde está a rua, o nível da rua, e para baixo aqui tem mais prédios que foram extintos do dia para a noite. Agora, como que um prédio afunda? É uma pergunta para os cientistas. Existe uma condição que faz o prédio afundar. Primeiro, o peso das cidades. Segundo, água debaixo das cidades. Terceiro, liquefação. Todos esses são variantes que na mudança climática são intensificados. Então, por exemplo, se a cidade é muito pesada, ela vai afundar. Por que a cidade vai afundar? Porque as cidades são construídas em cima de panelas, tipo São Paulo, que não tem montanhas. E aí, basicamente, a água está abaixo da cidade 12 metros. Com 12 metros, com um mini poço, tu encontra água em São Paulo. Onde tem veia d'água, tem areia. É uma característica da natureza. Onde tem veias d'água passando, tem areia. A areia ocorre o fenômeno da liquefação. Essas veias d'água, elas vão lavando a terra. Então, praticamente, é muito mais fácil da terra ela compactar. Quando o prédio é construído, chega um ponto e compacta. Só que a chuva vai fazendo com que desça e não pare de descer. E aí, isso das chuvas ser um fenômeno hoje extravagante, a chuva hoje não é aquela chuva que é dançando na chuva, brincando na chuva, não. A chuva hoje é um tufão, é uma inundação, vem com raios, tempestade, o céu pisca. Tá entendendo? Então, praticamente, é tão forte a chuva que vai afundar as cidades. Ponto número 1 é desse. Ponto número 2 é o seguinte: você tem terremotos acontecendo assim, debaixo da superfície da Terra. Esses terremotos, essa vibração, quando chega na superfície, o que você acha que acontece? Basicamente, a liquefação. Porque se você começa a entrar numa frequência de vibratória, essa frequência faz com que o sólido momentaneamente vire líquido. Eu até coloquei aqui uma imagem. O que acontece? Olha só, o carro está preso no concreto. O concreto está endurecido. Agora, como é que esse carro ele afundou aqui no concreto? Praticamente, quando ocorreu o terremoto, ocorreu a liquefação, o concreto no estágio vibratório vira líquido.
né? Isso é conhecido no fenômeno das frequências e vibrações como liquefação. Então o que vai acontecer aqui, só para tu ter mais ou menos uma ideia, é que as coisas afundam e depois viram sólido novamente. O que aconteceu com o Tartária é isso. O prédio afundou e depois que tudo afundou, virou sólido novamente. E nós temos aqui incontáveis milhões e milhares de pessoas que foram pro ralo do dia para a noite. Tá bom? Então nós temos aqui o segundo evento, que é esse. Nós temos terremotos, temos a questão da chuva e temos um outro evento ainda, que é os apagões. Por quê? Se os caras estão tendo que desligar o satélite para poder passar por essa região, quando o campo eletromagnético descer mais, essa ausência e essas massas coronais, quando esse campo eletromagnético estiver mais presente, vai fritar tudo que nós temos de tecnologia. Voltaremos para a Idade das Pedras, não teremos internet e nem luz. Você acha que o sistema vai continuar funcionando quando todos os carros pararem de funcionar? Quando não existir nunca mais luz, nós vamos ficar sem luz para sempre. Você acha que as pessoas vão continuar exercendo as suas funções? Vai continuar existindo policial, juiz, prefeito, advogado. Você acha que vai todo mundo? Os caras vão procurar salvar a própria vida. Tá entendendo? Então o sistema vai entrar em colapso. Lembra do Battle Royale que você vê aí nos jogos de computador, de celular? Que é um Battle Royale, uma luta pela sobrevivência? É aquilo ali. 1 milhão de pessoas numa cidade, ou até mais do que isso. Quando acabar a luz, os mercados vão aquecer, vai perder a comida. Não vai ter mais lei, vai começar uma onda de furtos. As pessoas vão sentir sede, vão sentir fome, não vão ter o que comer. E basicamente o que vai acontecer? A sociedade vai entrar em caos. Tá entendendo? E aí, meu irmão, qual é a solução que os nossos governantes tiveram? Inclusive no Brasil, qual é a solução da elite mundial? A elite mundial sabe que a inversão magnética vai acontecer. A elite mundial sabe que os cataclismos eles já eram para ter acontecido, estão atrasados, mas vão acontecer. O céu estar piscando já é um sinal magnético, ok? Eles sabem que tudo vai acontecer. Então qual é a solução que eles tiveram? A solução que eles tiveram é reduzir a população. Agora adianta o cara chegar na pessoa e falar assim, ó, pessoal, é o seguinte, nós temos aqui, vamos fazer um exercício aqui de comunicação, ok? Nós temos aqui um carcereiro tomando conta de 1.000 prisioneiros. Nós temos uma cadeia, tem um carcereiro, ok? Ele toma conta, ele observa 1.000 prisioneiros. Se os 1.000 prisioneiros se revoltarem contra o carcereiro, ele não vai ter o que fazer, vai virar uma bagunça, todo mundo vai se matar, ok? Mesmo o carcereiro com um fuzil, com muitas balas, ele não vai dar conta de 1.000 pessoas. Agora, se nessa mesma prisão, em vez de tiver 1.000 pessoas, tiver apenas 30, o carcereiro vai conseguir botar a ordem através do caos. Então o cara vai conseguir colocar a ordem na prisão com apenas 30 prisioneiros. Agora, o que vai acontecer? Tem como você chegar em 1.000 pessoas e falar assim, pessoal, basicamente é o seguinte, o mundo não está aguentando mais, vai acontecer inversão magnética, ok? Vai acontecer. E basicamente assim, nem todo mundo vai sobreviver. Então nós chegamos à conclusão que nós só vamos salvar 30 pessoas. Tá? Por favor, se apresente 30 pessoas aqui. O que você acha que vai acontecer? Vai gerar um caos. Então, não dá para você pedir para as pessoas simplesmente se matarem. Não dá para você pedir para as pessoas desperdiçarem a própria vida. Então, o que os caras fazem? Eles criam uma morte silenciosa. E que morte silenciosa que é essa? É uma morte a longo prazo, para as pessoas poderem morrer daqui a 3, 4 anos. E que morte que é essa? Bom, você já conhece muito bem essa morte aqui que eu não preciso falar. Né? Então, praticamente, essa é a solução que a elite mundial teve: reduzir a população. Tá bom? Reduzindo a população, fica mais fácil de você estabelecer a ordem quando acontecer o caos da inversão magnética. Só que você não vai ver ninguém te ensinando sobre isso. Se não for eu aqui, ninguém te ensina, meu irmão. Ninguém te ensina. Então é a ordem através do caos que eles estão fazendo. Vai gerar o caos, eles precisam da ordem. Restabelecer a sociedade. Como é que eles vão fazer isso? Através do que você conhece muito bem. Por isso os seus governantes, eles não vão contra isso. Por isso a mídia não vai contra isso. Por isso todo mundo está a favor dessa jossa. Todo mundo está eu não posso nem dizer a palavra aqui que eu sou censurado. Todo mundo está aceitando essa condição. Tá entendendo? Então é isso que vai acontecer, tá? Nós temos essa anomalia magnética nos atrapalhando. Já era para ter acontecido no ano de 2000, não aconteceu agora em 2022,
Provavelmente pode ser que aconteça, nós não sabemos, mas a elite mundial sabe que vai acontecer e é necessário que faça algo. Bom, nisso você está avisado. Pois bem, agora vamos tentar entender como o perigo das grandes capitais. Olha só, cidades estão ficando tão pesadas, ok? Que começam a afundar. Você vê essa notícia aqui de 2021, ok? Mas é algo que está acontecendo e acontecia há muito tempo atrás, ok? Acontecia há muito tempo atrás. E olha bem isso aqui. Nós temos aqui, olha só, Baía de São Francisco. Nós temos uma população de 7,7 milhões de habitantes. Como é que você vai estabelecer a ordem quando o mundo entrar em colapso? Você vai tentar parar 7,7 milhões de pessoas surtadas. Não tem como. Então, basicamente, eles vão tentar reduzir isso aí. E olha só, o peso dessas cidades, dessas metrópoles, é tão grande que está tudo afundando. Olha só para tu ter mais ou menos uma ideia. O peso total da Baía de São Francisco é 1,6 trilhão de quilos, o equivalente a 8,7 milhões de Boeing 747. Olha o peso da cidade. Para o pesquisador, esse peso sozinho já seria o suficiente para entortar a litosfera. Meu irmão, alguém na escola, na sua vida, já falou que uma única cidade, uma Baía de São Francisco, tem peso suficiente para entortar a litosfera? Então, olha o nível que nós estamos chegando. E olha outra coisa, tá? Olha para você ver. Porém, a situação pode ser mais séria, pois os cálculos do estudo não levaram em conta veículos. Um carro fácil pesa 1 tonelada. Um caminhão já passou das suas 3, 4 toneladas, tá? Uma carreta, então, nem se fala. Pessoas e infraestrutura urbana. Então é muito mais pesado do que foi estipulado, ok? Então as cidades são tão pesadas que elas estão afundando. E mesmo que exista um momento de compactação de terra, a chuva lavra a terra através das veias d'água, cria-se bolsões de ar embaixo das cidades, cria-se catástrofes e erosão. Se você acha que isso é brincadeira, olha só isso aqui. Tá? Graças à chuva, abre cratera, catástrofes e erosão. Olha só, cratera aberta pela chuva em Itapuã. É aquilo que eu falei. A chuva lavra a terra, gera bolsões de ar debaixo das cidades. Tá entendendo? Então, assim, nós estamos percebendo que essas mudanças climáticas elas estão se intensificando. Ano após ano, a chuva já não é mais a mesma, o sol já não é mais o mesmo, então está tudo mudando. E essa mudança está ficando desfavorável à raça humana, ok? E é necessário que se tome uma decisão. Não como a raça humana, como os governantes, como a elite mundial, ninguém consegue chegar, por exemplo, aqui numa cidade tipo São Francisco, por baixo da cidade e erguer a cidade para cima. Primeiro que financeiramente é inviável e segundo que é impossível. Como eles não conseguem fazer isso, o que acontece? Não tem o que se fazer. Não tem o que se fazer. Nós temos um exemplo disso aqui, ó, em Maceió, ok? Basicamente é o seguinte, tá? Cidade inteira afundando e ficando abandonada. E os prédios já não comportam mais. Então, cidades inteiras abandonadas. Por causa que a cidade está afundando, tá bom? Nós já temos isso aqui. O que o governo fez? Nada. Não fez nada, porque não tem o que fazer. Não tem como usar telepatia e você falar assim, vamos erguer a cidade para cima. Não tem como, meu irmão. Os caras, o governo não é o Dr. Manhattan para fazer a coisa ir para cima, entendeu? Então, praticamente não tem o que ser feito. E o governo não vai arcar com prejuízo. Já viu político abrir mão do seu próprio salário para ajudar o povo? É raro. Então, basicamente, vai ficar ali e, oculta a história, tchau e benção, próximo da lista. Então, basicamente, é isso que está acontecendo. Então, cidades pesadas, grandes catástrofes, inclusive aqui foi uma cratera, grandes catástrofes e inundações, isso aqui foi acontecer agora recentemente, tá? Grandes catástrofes e inundações, você consegue perceber aqui, ela acontecendo, é uma bomba relógio. Quando eu falo que as cidades é uma bomba relógio, ninguém acredita. Aí para piorar a situação, mais do que já está, para piorar a situação,
nós temos anomalia magnética inclusive a reportagem da CNN e também da Metsul, né? Inclusive isso aqui de outro site, ok? Anomalia magnética, tá? Inclusive, basicamente aqui, ó, olha só para tu ter mais ou menos uma ideia, tá? Algumas pesquisas em andamento indicam correlação entre mudanças geomagnéticas em locais onde o campo sofre uma redução ou perturbação. Algumas pesquisas indicam que onde tem maior índice de campo eletromagnético, você tem AVCs, ataques cardíacos, diversos tipos de câncer vai ter. Isso é óbvio, por quê? O sol era laranja, era um sol agradável. Hoje o sol é branco, é um micro-ondas. Então esse sol hoje em dia, ele não deixa você bronzeado, ele te queima. Então é evidente que vai acarretar em câncer. As células, elas vão ser danificadas a um ponto que simplesmente ela não vai conseguir mais se recuperar, tá? Então, óbvio, câncer, óbvio, isso vai acontecer, isso é inevitável. Ataques cardíacos e AVCs, isso acontece pela elevação da temperatura. Então o cara tá andando, por exemplo, na cidade. O cara tá andando na cidade. Aí a temperatura na cidade é, sei lá, 37 graus. Mas a sensação térmica é 50. E quando você aumenta a temperatura, ocorre o quê? O batimento cardíaco, ele aumenta. Logo, as pessoas que não cuidam da própria saúde, elas vão praticamente sofrerem AVC. O primeiro indício de uma pressão alta é o nariz sangrar. Todo mundo já sangrou o nariz um dia na vida, né? Então o que acontece é o seguinte, tá? Devido à má alimentação na cidade, devido ao sedentarismo, eu me incluo nessa, tá? Só para te avisar. Devido a toda essa estrutura, o que acaba acontecendo é que a pessoa não é tão saudável. A pessoa que mora no campo, o senhor Tião, que passou a vida inteira no campo, lavrando a terra, tem mais saúde do que o cara que fica 10 horas na frente do computador. Então esse cara que fica 10 horas na frente do computador, que não tem uma saúde legal, se alimenta de produtos industrializados, essa pessoa que já não é saudável, não precisa ser magro ou gordo, basta não ser saudável. Essa pessoa que tem a veia entupida, quando tiver 50 graus de sensação térmica, a pressão vai elevar, o corpo não vai aguentar, vai gerar AVC. É óbvio. Agora eu não posso culpar o problema disso aqui na mudança climática. Isso é burrice. Isso aí é burrice, né? Eu não vou entrar nessa pauta, não é a pauta do canal, mas é evidente que a mudança climática vai acarretar que as pessoas vão desmaiar na rua. Isso é óbvio. Mas não é todas, é uma pequena parcela. Agora, o maior problema não é nem isso, tá? O maior problema é o seguinte: nós vamos ter apagões em 2022, 2023, vamos ter terremotos, vamos ter furacões, enchentes, alagamentos, erosões, liquefação, e ninguém tá nem aí para isso, meu irmão. Ninguém tá nem aí para isso. Até quando o problema acontecer. E aí, tu olha pro meu canal e fala, pô, o cara tá avisando isso há 6 anos, velho. Pô, o cara tá avisando isso há 6 anos. Aí quando a merda acontecer, pô, o cara tá lá 6, 7 anos avisando sobre isso. Eu que acompanho um cara há 6 anos já podia ter feito alguma coisa na minha vida. Pois é, por isso estou avisando, ok? Para que você possa tomar uma decisão precativa sobre o problema, tá? Então olha só, cinturão de Van Allen, descoberto em 1958 por James Van Allen, são regiões com altas concentrações de partícula no campo magnético da Terra, tá? Então uma região com altos índices de eletricidade. Não existe uma... Na verdade, para ficar fácil, o cinturão de Van Allen é aquela região que a NASA tem que curvar o foguete para não estourar na entrada da Terra, na saída, e a região que impede as coisas de entrarem na Terra. Basicamente isso é o cinturão de Van Allen. Só que aí eu posso explicar para você o porquê o ser humano nunca saiu da Terra somente pelo cinturão de Van Allen. Só que vai gerar polêmica, os caras vão achar que eu sou algum tipo de negacionista. Só que por quê? Porque basicamente os caras não querem acordar para a verdade. Então assim, olha só, até agora, 24 minutos de vídeo, para a gente poder finalizar aqui, eu falei sobre a inversão magnética, mudança climática, e que São Paulo, por ser uma panela, né, Curitiba, Belo Horizonte, essas regiões por serem uma panela, praticamente uma panela, inúmeros prédios, isso aqui é a curvatura de uma lente fisheye, ok? Olho de peixe. Mas São Paulo, por ser uma panela, geralmente aqui, ó, ela vai para os ralos primeiro. Só avisando você aqui, tá? Ela vai para o ralo primeiro, ok? Então assim, fica avisado você está sobre São Paulo, que a mudança climática vai varrer tudo do mapa, inclusive a cidade de São Paulo, tá? Avisado você está. Agora, vamos voltar um pouco aqui a essa informação para você poder entender por que eu estou dizendo para você que o ser humano nunca saiu da Terra. Nossa, lá vem aquele cara... Escuta com atenção.
O que é o cinturão de Van Allen? Vamos tentar entender, tá? Cinturão de Van Allen, ele praticamente é uma região, ok, magnética da Terra, que ela tem uma forte índice de eletricidade, ok? Já é um consenso universal que o universo é plasmático, ok? Então, praticamente, coloca na sua cabeça, o cinturão de Van Allen é uma região com alto campo magnético, com altas eletricidades, ok? Num estado plasmático, plasma não é sólido, e que nenhum material, nada na tabela periódica consegue suportar. Deixa eu tentar explicar isso aqui de novo para você, tá? Vamos lá. Acima de 80 km de altura, nós temos o flip ring e shock ring. O campo eletromagnético da Terra para baixo, o campo eletromagnético da Terra para cima, depende da perspectiva de onde você está. Esse campo eletromagnético impede as coisas de entrarem aqui dentro. Logo, no Brasil está mais fraco, ok? Ok, beleza. Então nada consegue entrar aqui dentro facilmente, porque esse campo eletromagnético, ele desola as coisas, ele destrói as coisas. Então, como alguém consegue sair daqui para ir à Lua, se esse próprio campo eletromagnético destrói tudo? É impossível. Nós temos o zero absoluto, o sólido, o líquido, o gasoso e o plasma. Ok? O plasma é o último estágio da matéria. É uma condição plasmática. A matéria, toda a matéria é feita de plasma. Ok? O plasma, os indianos, eles têm o tal do deus Shiva, que é o deus da destruição e da reconstrução, que é acarretado pelo plasma. O plasma cria a matéria, ok? Toda a matéria que existe no universo, ela foi criada através do plasma. Variando o plasma, você cria matérias. E quando você destrói a matéria, ela volta ao estado plasmático, ok? Então o plasma é o ponto inicial da matéria. Qualquer elemento da tabela periódica ou descoberto pelo ser humano, porque tem mais elementos, qualquer elemento, ele ocorre o ponto de ruptura no plasma. Qualquer elemento que, condicionado ao plasma, ele não só vira gás, o diamante pode virar gás, tá bom? Devido a uma alta energia em cima dele, porém ele vira plasma. Então não existe nenhum componente que consiga transpassar o plasma, ok? Por isso Barack Obama deu uma entrevista falando: nós estamos tentando atravessar o plasma. Por isso a Hillary Clinton falou: nós estamos tentando atravessar o plasma. Por isso teve uma reportagem lá da NASA, do lourinho, falando assim: nós estamos tentando passar o plasma. Porque ninguém consegue passar isso. Então, entenda uma coisa, o ser humano não consegue sair da Terra. É como se Deus tivesse aprisionado a Terra para que ninguém saísse daqui. Existe uma condição para você sair daqui, né? Você não pode burlar as regras, ok? E aí praticamente não tem como sair. Só que, ao mesmo tempo que não tem como sair, esse plasma que é impossível de você atravessar está fraco. E esse plasma estando fraco, agora o ser humano, pela primeira vez, consegue sair da Terra. Porque com o campo eletromagnético fraco, com o cinturão de Van Allen fraco, praticamente o ser humano agora consegue sair para fora. Mas pensa um pouco, só um pouquinho. Por que Deus, sendo perfeito, criou o plasma? Por que Deus, sendo perfeito, criou o cinturão de Van Allen? Será que isso é para nos aprisionar ou para nos proteger? Uma pergunta. Será que o cinturão de Van Allen está ali para nos aprisionar ou é para nos proteger? Pensa um pouco, raciocina um pouco. Por isso que é dito que no fim dos tempos os poderes celestes serão abalados, as estrelas cairão. Por que isso quer dizer? Que no fim dos tempos o campo eletromagnético vai ficar fraco, possibilitando seres que não moram aqui na Terra de entrarem por esse cinturão de Van Allen. E aí o que vai acontecer? Fica um buraco aberto. Esses seres que nós não sabemos quem que é, mas é descrito pela Bíblia de maus espíritos, entram na Terra, maus anjos, anjos caídos, eles vão entrar na Terra. E esses seres monstruosos, guiburins, ofanins, toda essa porcaria entrando na Terra, nós temos o maior caso de avistamento de OVNIs da história da humanidade, que é agora. Cara, hoje é impossível de você olhar para o céu à noite e não ver OVNI, cara. É impossível. Então, com um buraco na camada, e aonde que os OVNIs estão entrando? No Brasil, para piorar a história. Então, eu estou tentando te explicar aqui que esses seres estão entrando pelo Brasil, tá entendendo?
Então agora que esse cinturão de Van Halen, que era a nossa proteção, está enfraquecido, os anjos caídos estão retornando. Lembra dos anjos caídos que eram venerados pelos egípcios, pelos maias? Agora eles estão voltando. Tá entendendo? Esses seres que destruíram a terra na época de Caim estão voltando. Por isso, na Bíblia, de novo, fala que o fim dos tempos será como nos dias de Noé, que os anjos caídos, santos sentinelas, enamoraram das mulheres e deram origem a gigantes. Ou seja, os dias de Noé tinha anjos na terra. Como é que tinha? Tinha um buraco na cratera. E hoje, novamente, um buraco na cratera. Tá entendendo a situação? Tá entendendo a situação que nós estamos vivendo? Aí eu falo para você, o que você pode fazer perante a isso? Nada. Tu consegue bater de frente contra o óbvio? Não. Tu consegue bater de frente contra a tirania do sistema que está reduzindo a população? Não. Tu consegue bater de frente contra o campo eletromagnético da Terra? Não. O que você pode fazer? Nada. O que você pode fazer é o que eu já estou cantando essa pedra que há milhões de anos. Milhões de anos, assim, de maneira literal. Estou cantando essa pedra que há 6 anos. Na verdade, indo para 7 anos agora. Praticamente é o seguinte, você tem que estabelecer uma aliança com Jesus Cristo. Da mesma forma que existem pessoas más, pessoas boas. Da mesma forma que existem anjos ruins, existem anjos bons. Da mesma forma que existe um falso Deus, que é o diabo, se passando por Deus que é mau, você tem um verdadeiro Deus que é bom. Então, assim, o que acontece é que você tem que escolher um lado que você vai servir. É o diabo ou é Jesus? Tem que escolher o lado. Então, na minha visão, o conselho que eu dou para cada um de vocês, estabeleça uma aliança com Jesus Cristo. Essa é a única coisa que eu posso te falar. Porque se você morrer, você vai estar no céu. Agora, se você não estabelece uma aliança com Jesus Cristo e você morre, por mais que você acredite que nada exista, não tem céu, não tem inferno, todo mundo vai pagar para ver no final. Quando todo mundo estiver morto e todo mundo vai estar, todo mundo vai pagar para ver no final. Então é melhor você estabelecer aliança com Jesus Cristo enquanto ainda você tem tempo. Por isso, Isaías dizia, buscai a Deus enquanto ainda é possível. Alcançai o quê? Misericórdia, enquanto ainda é possível. O lago de fogo, antes de ser chamado lago de fogo, é lar dos arrependidos. Porque simplesmente as pessoas que estão lá dentro, todas elas em unanimidade, todos os seres que estão ali dentro, estão arrependidos. Porque quando o bicho pega, o cara tá agonizando de dor, aí ele se arrepende. Então assim, aproveita o momento que você tem liberdade e clama a Jesus Cristo. Não sabendo a hora que você vai partir desse mundo, não sabendo quanto tempo você vai estar aqui, a única coisa que eu posso dizer é, estabeleça uma aliança com Jesus Cristo. É o único que não te desapontou, nem te desapontará. Tá? É o conselho que eu posso dar para você. Né? Se você foca a sua vida em Jesus Cristo, por mais que o mundo seja injusto com você, porque o mundo jaz inteiro, o mundo é do diabo, é do maligno, você estará junto com Jesus Cristo. Essa é a lição que eu posso passar para vocês. Tá bom? Então assim, São Paulo vai pro ralo. Você pode ter certeza disso, que São Paulo vai pro ralo, tá? A diferença que eu falo é, tome uma decisão precativa. Agora, antes de tomar a decisão precativa, faça uma aliança com Jesus Cristo. Bom, vou ficando por aqui, sou Humberto Volts. Fique na paz.